o Senhor nos traz avante a sua santa palavra, no livro de Eclesiastes no capítulo 7. Gló, Eclesiastes no capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o melhoroento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. De alguém melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz, melhor o coração dos sábios, está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio, do que ouvir alguém a canção do toloporque. Qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela tal, é o riso do tolo. Também isso é vaidade, verdadeiramente. A opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas, do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Só estes versos. Amém. Glória a Jesus. Deus deu a Salomão uma grande sabedoria, e esta riqueza que Deus deu àquele servo de Deus, permanece atual, valendo ainda de grande consolação, de grande ensino e grande benefício para os dias. As coisas de Deus não envelhecem, elas são permanentes. A Irmandade sabe que Salomão foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel, que naquela oportunidade era uma grande nação, um grande exército dominava muitas províncias, e quando a escolha de Deus caiu sobre Salomão, que era novo de idade, muito moço, ele se apavorou, se preocupou, porque governar um grande povo não tendo tanta experiência, embora tinha a escolha de Deus, mas ele não tinha a experiência. Então ele se humilhou diante de Deus, clamou ao Senhor, e na humildade do seu coração, o Senhor deu autorização para ele, liberdade, para ele pedir o que ele quisesse para ele governar aquela grande nação. E ele não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu mais poder, mas ele se humilhou e disse: Senhor, eu preciso de sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. E Deus se agradou daquele pedido, irmãos, de um jovenzinho, diante de um grande desafio, de governar uma grande nação, e o Senhor concedeu a Salomão uma grande sabedoria conhecida de todos nós, que Deus fez no seu reinado, como Deus o abençoou, a luz de Deus, sobre a sua cabeça o que ficou escrito, que é de benefício até os dias, de roja fama. Era tão grande que vinha pessoas, reis, autoridade de todas as nações viajavam, até onde estava Salomão para contemplar a luz e a sabedoria de Deus que estava no seu reinado. Quando aquela rainha veio visitar Salomão, vindo lá de Zabá, ela disse: Me falaram da tua grandeza, da tua amas. Estou aqui contemplando com os meus olhos, e o que me falaram não é nem metade do que eu estou vendo. Bendito seja o teu Deus, e bendito seja aqueles que estão em volta de ti, desfrutando da sabedoria que Deus colocou sobre a tua cabeça. E assim que Deus faz, irmãos, quando Ele encontra humildade no nosso coração diante da responsabilidade que está diante de nós, dos desafios que estão diante da nossa frente, e que nós sozinhos não conseguimos resolver, administrar, cuidar de tantas diversidades, de uma multiplicidade de situações, de sentimentos e até de espíritos que querem combater contra a nossa trajetória. Então o que nós fazemos? Qual? Que a nossa atitude é nos humilharmos diante do Senhor e falar: Senhor, e agora, Senhor, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? E aquele que se humilha diante de Deus, querendo acertar, querendo ver o bem da obra de Deus, o Senhor ilumina as nossas decisões. Então nesta manhã Deus manda esta palavra. Quantos desafios tem diante de nós, quantas situações delicadas, por mais experiência que tenhamos, por mais anos que estamos servindo a Deus, sempre aparecem situações novas, e nós, na nossa fragilidade humana, clamamos: Senhor, e agora como eu faço? Como eu resolvo? Imediatamente o Senhor, vendo a nossa humilhação, nos orienta, nos guia, a situação é resolvida, o Senhor põe as coisas no lugar, e nós não nos vangloriam porque acertamos, porque fizemos bem, porque administramos com sabedoria. Não, eu não conseguia, eu clamei, eu pedi. O Senhor que fez, foi o Senhor que apareceu, foi Ele que trabalhou, e agora estamos glorificando o nome do Senhor. Então nesta manhã, Deus manda esta palavra. Quantos desafios tem na vida de todos nós, quantas situações difíceis se aparecem no nosso caminho. E nesta manhã, Deus manda esta palavra se nós tivermos a humildade de pedirmos a guia, a força, a luz e a sabedoria do não tem situação difícil que o Senhor não nos esclareça. Fica em paz esta situação que está na tua vida, o Senhor trabalhará em nosso favor, e o que hoje é preocupação, amanhã vai ser motivo de nós glorificarmos a Deus.
Então Deus encheu Salomão de sabedoria, gló, e entre tantas coisas, que Deus deu ao seu servo no livro de Provérbios, e também Eclesiastes, são tão úteis, na bendita obra de Deus, e o Senhor revelou aqui nesta manhã, irmãos, a respeito da boa fama que todos nós devemos nos esforçar para ter uma boa fama, não uma fama de uma celebridade de alguém que é conhecido diante da sociedade. Não é esta fama carnal de um artista, de um cantor, de um atleta. É a nossa fama na obra de Deus, é a nossa fama no meio da nossa música família. A nossa fama no meio da irmandade, no nosso convívio de trabalho, na nossa vizinhança. Todos que nos contemplam fazem de nós um juízo. E quando falam da nossa pessoa, do nosso nome, imediatamente vêm alguns adjetivos. Aquele irmão logo vem as qualidades. A boa fama nossa, que coisa linda, aquele irmão. E vem as qualidades, aquele meu parente, aquele meu pai, meu avô, meu vizinho, esse senhor que trabalha na nossa empresa, esse comerciante, este empresário, este funcionário, enfim, qualquer classe social, nós somos cercados de alguma fama ou boa, ou má, ou carregamos uma fama boa, ou carregamos uma má fama. Então, de que vem a nossa fama? Das nossas atitudes, do nosso comportamento, de como os convivemos, de como servimos a Deus, e como agimos no meio das sociedades, da família, da vizinhança. Automaticamente temos colado ao nosso nome a nossa fama, e essa é a preocupação de Deus aqui nesta manhã, querendo que a nossa fama seja provada na presença de Deus. Se nós falarmos dos antigos, no Velho Testamento ou no Novo Testamento, daqueles que ficaram o nome para o nosso exemplo, nós também fazemos automaticamente uma avaliação da fama. Nós falamos aqui de Salomão imediatamente, a gente já fala a fama de Salomão era a sabedoria. Se nós lembrarmos, nós vamos falar da fidelidade e da obediência, não é assim? Se nós falarmos de José, nós vamos lembrar da fama de um homem que sabia governar, o dom de governar. Se nós falarmos de Davi, guerreiro rei, que com toda a sua grandeza era humilde e colocava sempre Deus na sua frente. Por mais que Deus o engrandecia, ele continuava dependendo humilde e dependendo de Deus. Se nós falarmos de Sansão, vamos lembrar da força física que Deus o tomava para defender os filhos de Israel, e assim vai, irmão. São famas boas, mas também tem as famas ruins, né? Se nós falarmos o nome de Dalila, que traiu Sansão, todos nós vamos lembrar da fama de uma mulher que se vendeu, que traiu, que foi falsa. Se nós falarmos de Judas, no tempo de Jesus, qual que é a fama de Judas? Um homem que viu milagres, que esteve do lado do Senhor Jesus, e que vendeu um homem santo por algumas moedas de prata. Que fama ruim que ficou. Então é assim que o Senhor requer de cada um de nós aqui nesta manhã. Senhor, todos nós, a começar de mim. Todos nós, o Senhor pergunta como é que está a tua fama, as pessoas que convivem contigo, o que falam de ti, o que pensam ao teu respeito, qual que é a tua fama dentro de casa? Começa primeiramente entre marido e mulher, às vezes da porta para fora, é uma coisa, mas da porta para dentro é outra. Qual que é a tua fama como esposa, como marido, ainda na família, como pai, como mãe, que falam os teus filhos, que pensam os teus netos, ao teu respeito, vizinhos falam dos barulhos que saem da tua casa, é louvor, é hino, é glorificação a Deus, é um casal saindo de mada para ir congregar, ou é algum grito, algum palavrão? Qual que é a tua fama na sociedade, no teu trabalho, os que convivem contigo numa empresa, os que compram, que vendem, que esperam receber, que esperam música pagar, no teu ambiente de trabalho, na convivência com pessoas, homens com mulheres, mulheres com homens, com jovens com mocinhas. Qual que é a tua fama? Por onde você passa, qual é a tua fama? Não fala na palavra de Deus. Quando Jó passava pela rua, os velhos tiravam o chapéu, os mancebos se afastavam colocando a mão na boca, porque ali estava passando um homem que tinha uma boa fama. Então quando nós passamos, que falam de nós na igreja, no meio da irmandades, como músico, como organista, como irmão, que ajuda nas portas, ministério da palavra, da piedade, glória a Deus, administração, na nossa atuação, no talento que o Senhor nos confiou, qual que é a nossa fama? Glória a Deus. Então é a palavra que Deus nos manda aqui nesta manhã. Melhor é a boa fama do que o melhorento, e se o Senhor revelou esta palavra, é que Ele quer melhorar a nossa fama. Se ela está boa, vai ficar melhor ainda, e se não está muito boa ainda, dá tempo de melhorar. Irmãos, palavra, o objetivo é esse, irmãos, o Senhor melhorar a fama de cada um de nós, e Deus muda a fama. Os irmãos sabem que Deus muda a fama. Pedro,
Era um homem rude, de pouca cultura, um pouco áspero, podemos até uma palavra um pouco forte, até um pouco estúpido, né, meio briguento, qualquer coisa. Já respondia, já falava. Foram prender o Senhor Jesus, ele puxou a espada, cortou a orelha do soldado. Precisou o Senhor pegar o pedaço da orelha do soldado que caiu no chão, trazer o soldado. Aqui volta, aqui volta, aqui volta. Aqui colou a orelha do soldado. Ficou perfeita como antes e virou para Pedro: guarda a tua espada, Pedro. Eu nunca te negarei, Senhor. Pode vir o que vier, pode vir esses homens contra ti. Eu nunca te negarei. Pedro, Pedro, não fala assim. Antes que o galo cante 3 vezes me negará. Horkill. Prendeu o Senhor aqueles soldados romanos, naquele movimento, aqueles cavalos, pela cidade, aquela grande quantidade de soldados. Aquele pavor levar o Senhor preso e você também estava com ele. Eu não. Você andava com não. Eu não andava com ele, nem sei quem é não, mas nós vimos você com ele não. Aí o cantou o Pedro, ficou triste, voltou pescar, largou a missão dele, tudo que ele aprendeu com o Senhor Jesus durante todo aquele tempo ia ser desperdiçado. Voltou pescar, já estava lá. No meio do mar, o Senhor Jesus, quando ressuscitou, apareceu às mulheres aqui, a outros ali, e foi lá no mar, buscar Pedro. Pedro assustou de ver o Senhor vindo ao seu encontro por cima das águas. A Irmandade conhece até que chegou até na praia Pedro, completamente envergonhado. Lembrou lá do galo, Rande lembrou de quando ele negou o Senhor, porque quando a gente erra, nossa consciência não esquece. Pedro, tem pão. Aí ó, tá assado, tá quentinho, tem um peixinho aí, mas tá quentinho, preparadinho para você. Para mim, Senhor, come Pedro. E o Senhor Jesus ficou esperando o Pedro comer o pão, esperou Pedro. Comeu o peixinho, comeu o pó, comeu, tava bom, Senhor. Posso te falar uma coisa? Pedro, olha para mim, tu me amas, te amo, Senhor. Apenta os meus cordeiros, Pedro. Ele envergonhado, tu me amas? Perguntou a segunda vez. Te amo, Senhor. Olha para mim. Pedro apenta os meus cordeiros e perguntou. A terceira vez, Pedro, tu me amas? Então ele respondeu, Senhor, tu sabes tudo, mas tu sabes que eu te amo com quem dizer, tu sabe que eu sou fraco, que eu te dei muito trabalho, que eu neguei o teu nome, mas tu sabes que eu te amo. Então apenta os meus cordeiros. A partir daquele dia a fama de Pedro ia mudar, e hoje Deus vai mudar a fama de alguém aqui, por esta palavra. Deus conhece a tua fragilidade, a tua imperfeição, os teus defeitos, as tuas asas. Quantas vezes você já entristeceu o Senhor? Mas hoje o Senhor pergunta para todos nós que estamos aqui, irmãs e irmãos, filhas e filhos de Deus, tu ama o teu Deus, Senhor, tu ama a obra de Deus na tua vida. Posso mudar tua fama, posso mudar tua história, posso melhorar a tua fama. Gels, glória a Jesus, Senhor. Jesus foi embora, foi levado aos céus, ficaram só os apóstolos, agora chamado apóstolos, e agora será, que é o Pedro fraco, o Pedro que negou, o Pedro errante, a fama vai mudar, glória a Jesus, glória a Deus, e entrando no templo na porta, formosa homem lá pedindo esmola, dá-me, uma esmola. Pedro parou, tava com João do lado, uma outra força, outro Pedro. A fama vai mudar, não temos prata, não temos ouro, nem prata, mas o que temos, isto te damos em nome de Jesus Cristo. Levanta, anda na hora. O moço levantou e entrou no templo louvando a Deus. Veio aquele evento, veemente aquela glória de Deus que invadiu o templo. Foram todos cheios do Espírito Santo, línguas repartidas sobre o povo, e começaram a falar em outras línguas. E aí, Deus toma a palavra de quem? A boca de quem que Deus tomou? A boca era o Pedro fracão lá com pouca roupa no meio do mar. Agora eu era um homem de Deus. Varões israelitas, ouçam agora o que vocês estão vendo aqui, o cumprimento do que o Senhor Jesus falou, e começou a pregar. E começou, era o mesmo Pedro, mas a fama dele era outra. Se converteram 3.000 almas. Posso mudar tua fama, irmã? Posso mudar tua fama, irmão? Dá tempo ainda de Deus mudar a tua fama. Paulo era Saulo de Tarso, homem que prendia os cristãos, judiava, consentiu na morte de Estevão, pegava a carta dos sacerdotes para prejudicar a igreja de Deus. O fama difícil, um homem que persegue a obra de Deus, olhando com o olhar da carne. Deus podia tirar esse homem do nosso caminho a Deus. Tinha poder de fazer esse homem desaparecer. Olha quanto mal está fazendo. Parar, obra de Deus, e vai. Aqui prende, vai ali, manda chicote, agora vai para Damasco, vai procurar os cristãos lá na Síria. Deus podia tirar esse homem do nosso caminho. Que fama de perseguidor.
Um homem como autoridade era autorizado pelos grandes de prejudicar a obra de Deus. Que fama! Que fama! O Saulo de Tarso, homem conhecedor da letra da lei judaica, falava muitos idiomas, sábio criado aos pés de Gamaliel, conhecedor das Escrituras, mas não tinha ainda aberto a visão de entender a beleza desta obra. Olha o que Deus vai fazer na verdade. Alguém aqui hoje é coisa grande em cima do cavalo, indo para Damasco, para perseguir os cristãos. Uma luz muito forte, um resplendor derrubou-lhe do cavalo. Ele gritou: Quem é Senhor? Quem é Senhor? Senhor. Jesus já tinha sido levado aos céus, mas a voz do Senhor Jesus apareceu. Eu sou. Jesus a quem tu persegues dura, é para te recalcitrar contra os aguilhões, e a Irmandade conhece. Senhor, humilhou-se, coração se arrependeu, ficou sem enxergar, até chegar lá na rua direita onde Deus mandou Ananias ir lá orar com ele, impor as mãos sobre a sua cabeça onde ele recebeu fortemente o Espírito Santo, e ali o Senhor mudou a sua fama de perseguidor para lutador pelo bem do apóstolo dos gentios. Então nesta manhã, Deus manda esta palavra. Alguém pode dizer, mas não tem como mudar, não tem jeito. Outros podem dizer, não dá tempo de o Senhor fazer alguma coisa. E a palavra desta manhã, o Senhor vai mudar a nossa fama. Muitos começam bem e acabam mal, mas muitos começam mal e acabam bem melhor. É começar devagarzinho. Música errando imperfeito, mas ir melhorando, a dia na presença de Deus, é o que Deus vai fazer aqui com nós. Irmãos, o Senhor promete que a nossa jornada vai ser cada dia melhor. Amanhã vai ser melhor que hoje. Glória a Jesus. Nós vamos subindo a escada da perfeição, até chegarmos à estatura de varão perfeitos. Muitos começaram muito bem, mas acabaram muito mal. Como é triste uma história que estava indo bem e acaba mal, mas como é bonito alguém na humildade, reconhecendo a sua fragilidade, os seus erros, melhorar dia por dia, na presença de Deus. Como acabou a história de Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da vida eterna, que o justo juiz me dará. Que é um final de história mais glorioso do que esse? E o Senhor pergunta para todos nós: você quer um final de história glorioso, com uma boa fama, com um bom nome, com a bênção de Deus sobre a tua vida? Então, é a palavra que Deus nos manda aqui, nesta manhã, e o último versinho que nós lemos foi: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É melhor o fim do que o princípio. Vamos melhorar, vamos falar para o Senhor, cuidar do fim da nossa caminhada, do fim da nossa história. Se alguma coisa hoje não está, a palavra nos anuncia que vai melhorar. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Quanta luta, porque tudo isso está acontecendo. É porque é o começo de uma grande obra, mas por passar por tudo, isso porque é o começo, porque o fim vai ser glorioso. Vamos abraçar esse versinho. Fala, Senhor, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então o que você não entende hoje, amanhã você vai entender. O que hoje para você é só lágrima, só preocupação, só tristeza. O Senhor garante para todos nós que a coisa vai melhorar. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não fala lá no Salmo que a nossa vida é como um conto ligeiro, como um livro de história e um livro curto. Lá no Salmo fala que a nossa vida voa, os nossos anos passam de uma forma muito rápida. Que livro rápido é esse? Quantos aqui já estão mais pro fim do teu livro do que no começo? Quantos que já estão indo parar para as últimas páginas? Outros estão no começo. E a proposta desta palavra é Isaac. O Senhor quer que o final seja muito bom se você aceitar esta palavra e falar: Senhor, entrego a minha vida nas tuas mãos, entrego o meu coração para tu fazer-me o que tu quiseres. Purifica os meus dias, purificar o meu caminho. Como Isaías pediu, né, irmãos, quando o Senhor purificou os seus lábios, tirando do altar uma brasa viva, e purificando seus lábios, estava no meio de um povo de lábios impuros, e diante da necessidade, o Senhor fez uma pergunta: a quem enviarei eu? E Isaías responde: enviou-me a mim, Senhor, porque agora a fama é outra, agora é comigo, agora o Senhor está do meu lado. Então dá tempo do Senhor operar glória na vida desta irmandade. Se a irmandade aceitar esta palavra de todo o teu coração, a tua fama vai melhorar. Haverá uma mudança para melhor na vida de todos nós, e o nome de Deus vai ser glorificado nas empresas, no mundo corporativo. Aí nas grandes corporações que têm as ações daquela empresa no mercado de ações, né? Na Bolsa de Valores, o que faz as ações subirem ou descerem são os resultados. Se os resultados são favoráveis, se as notícias são boas, a valorização sobe e cresce,
o valor da empresa. Muitos querem comprar as ações porque os resultados são bons, as notícias são boas, a administração é eficaz. Está crescendo a firma, está prosperando homens capacitados, então a fama é boa. E quando a fama é boa, as ações sobem. Amém. Quando a fama é ruim, quando a firma não vai bem, é prejuízo, e as ações desvalorizam. E quem tem, quer se livrar. Logo não é assim por causa dos resultados. A palavra desta manhã é esta: o Senhor vai melhorar os resultados. Que resultado as obras de Deus na tua vida? A manifestação do amor de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Você ficou sabendo, Deus chamou o filho dela, a filha dela passou na faculdade, a neta passou no concurso, Deus chamou nas águas do santo batismo, colocou o netinho de auxiliar. Aleluia. O filho foi para cooperador, o outro foi para ancião. Glória a Jesus. Que família abençoada. Aleluia. As notícias são boas, família. A benção foram buscar o Senhor. Senhor com as crianças, com a promessa, são resultados que fazem melhorar a fama. Haverá resultado de Deus na vida de toda esta igreja. A manifestação de Deus vai nos acompanhar, nossa fama vai melhorar, e o Senhor nos acompanhará até da nossa trajetória. Então este recadinho que Deus manda para todos nós aqui, nesta manhã: o Senhor vai melhorar a nossa fama, e o fim vai ser muito melhor do que o princípio. Deus seja louvado. Amém. Com uma oração que Deus dará ao seu servo, vamos agradecer a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, novamente encontramo-nos eu perante ti, Senhor, ao término deste santo culto, já te agradecendo, Senhor, porque tu falaste grandemente com as nossas almas, Senhor, nos animando, nos fortalecendo e ensinando-nos melhor a fazer a tua santa e bendita vontade. Graças te damos pelos hinos que foram cantados e tocados pela nossa irmandade aqui presente e os que estão conectados nos seus lares onde for. Te agradecemos, Pai Santo Justo, porque a tua presença está aqui junto de nós, e agora nós te agradecemos, Senhor, porque tu mandaste a tua palavra, e nós cremos que a tua palavra já está se cumprindo na nossa vida. A nossa vida, a nossa fama vai melhorar, e o teu nome será glorificado. Guarda esta irmandade. Ajuda-nos, Pai amado, porque nós sabemos que sozinhos não somos nada. Se tu não estiver com nós, nada nós somos, Senhor. Mas tu, estando com nós, a vitória é certa. Graças te damos por tudo, todas as bênçãos. Nós te pedimos e te agradecemos. E a ti seja dada honra, louvor e glória eternamente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória, glória ao teu nome, Pai. Glória. Deus seja louvado. Amém.